Salve, galera! Agora que vocês já sabem quais foram as mudanças nas regras da Champions League nesse ano de 2024 para 2025, vamos comentar rapidamente quem seriam os maiores favoritos dessa liga e comentar também um pouquinho a respeito dos jogadores brasileiros que estão em grandes times da Europa. Quem que trocou de time, quem é que está jogando bem, o que pode acontecer aí com eles, né, durante essa Champions e que pode depois repercutir na seleção brasileira. Vamos lá. Na minha opinião, o maior favorito é o Manchester City do Guardiola. Por quê? Porque é um time que vem jogando um futebol de altíssimo nível, é dominante contra qualquer time do mundo, né? Várias vezes campeão na Inglaterra, foi campeão da Champions pela primeira vez há 2 anos atrás, né, na penúltima edição, contra a Inter de Milão, e manteve praticamente o mesmo time, né? O único jogador que transitava ali entre os titulares, não era titular absoluto, é o argentino Julián Álvares, que foi para o Atlético de Madrid. Mas tem a volta do Gundogan, que é um grande jogador, e a chegada do Savinho, o brasileiro Savinho, que despontou no Girona o ano passado e foi comprado pelo Manchester City, e aliás já fez excelentes jogos no início do campeonato inglês, né? Chegou e já virou titular, né, no time do Guardiola, tem sido muito elogiado pelo Guardiola. Então o City para mim é o maior favorito. Vem logo abaixo dele o Real Madrid, com a sua tradição, com a sua camisa, e esse ano reforçado com a chegada do Mbappé e do Endrick. O grande prejuízo para mim que teve o Real Madrid não foi a saída do Nacho, que era um reserva de luxo, nem o Rossello, que era outro reserva de luxo, decidiu um jogo importante na semifinal, mas também saiu. Agora, o Real Madrid vai sentir muito, aliás, está sentindo muito já nesse início de campeonato espanhol, que ele empatou 2 jogos e ganhou só um, é a saída do Toni Kroos. O alemão se aposentou e a gente, eu acho que subestimava a importância dele para o time. Ele era o grande maestro desse time e o Real Madrid está se batendo para se reorganizar. Mas o Ancelotti é um grande técnico e com certeza, aos pouquinhos, ele vai entrosar esse time, que também agora por algumas semanas vai ter a ausência do Bellingham, que está machucado, mas ele vai conseguir encaixar com certeza, e o Real Madrid tem tudo para ser um dos favoritos. E o Endrick, né, que chegou lá, num jogo recente ele entrou no finalzinho, fez o gol dele, está ganhando minutos e vai depender desse desempenho dele em campo para ele conseguir ganhar mais oportunidades no Real Madrid. Um outro time que sempre desponta como um dos favoritos é o Bayern de Munique, que mesmo trocando de técnico e de alguns jogadores, ele mantém um padrão de jogo de grande dominação dentro de campo, com muita posse de bola, com um jogo de muito conjunto, de muita troca de passes, né? Não tem estrelas que se destacam, mas tem sempre bons jogadores, então é outro time que é um sério candidato. Eu coloco esses 3 no patamar acima, e logo abaixo eu acho que vem Barcelona, vem o PSG, que agora perdeu também o Mbappé, está se reformulando com jogadores mais novos, mais vigorosos. Pode ser que se eles se encaixarem, né, o técnico é bom, continua sendo o Luis Henrique, o espanhol que já treinou a seleção da Espanha, que já treinou o Barcelona com grande sucesso, né, na época do trio lá, Messi, Neymar e Luis Suárez. Então o Luis Henrique pode tornar também o PSG uma equipe bastante perigosa. Destaco também o Milan e a Juventus da Itália, que são 2 times sempre muito fortes, de muita tradição, que podem chegar. A Inter de Milão também, né, foi finalista há 2 anos atrás. E eu queria destacar como possíveis surpresas, né, na Champions, 2 equipes que fizeram grandes campanhas na última temporada. Uma delas é o Arsenal da Inglaterra, que também manteve praticamente o seu time intocável, manteve todos os seus grandes jogadores, tem um excelente conjunto nas mãos do técnico Arteta, foi vice-campeão inglês no ano passado, porque perdeu um jogo a 4 rodadas do final, em casa para o Aston Villa, né, perdeu esse jogo, perdeu os 3 pontos e acabou o campeonato apenas 2 pontos atrás do Manchester City. Se tivesse ganho esse jogo, teria sido campeão inglês, fez uma campanha maravilhosa,
né? Se eu não me engano, foi a maior pontuação que o Arsenal fez na história. Maior até do que nos anos em que ele foi campeão com aquele grande time, né, que ele teve no passado, e que tinha como um grande destaque o Thierry Henry, o francês. Então o Arsenal é um grande candidato, tem lá 3 brasileiros que se destacam, né? 2 deles são titulares, né? Aliás, os 3 são o Gabriel, né? O Gabriel Magalhães, o zagueiro, o Gabriel Martinelli, ponta esquerda, que são titulares, e o Gabriel Jesus, que vem tendo repetidas contusões, de novo se machucou aí nos últimos jogos do Arsenal e não tem jogado muitos minutos, tem entrado assim, por um tempo muito curto, né? E enquanto estiver jogando nesse nível, sem ser titular e sem ter destaque, não tem a menor chance de ele voltar para a seleção brasileira. Então, o Arsenal é uma das surpresas que eu aponto e chamo a atenção. E a outra é o Bayer Leverkusen, né? O time que foi campeão alemão o ano passado, o primeiro time da história a ser campeão invicto na Alemanha. Notem a força que tem isso, né? O Bayern, por exemplo, tinha ganho 9 títulos seguidos antes desse título do Leverkusen, mas nenhum deles foi invicto, né? Então, na história, não teve nenhum campeão alemão que tenha sido invicto. Então, o Bayer Leverkusen conseguiu manter todos os seus grandes jogadores, entre eles o Xhaka, né, o suíço, que jogou no Arsenal, por sinal, e está lá já, fez uma grande temporada. Manteve o Wirtz, que é um fenômeno alemão, jovem, titular da seleção alemã, e que joga muita bola, além de todo o resto do elenco, que é um timaço, né? Então prestem atenção no Bayer Leverkusen e no Arsenal, né, como possíveis surpresas. Nem é tão surpresa assim, mas eu digo assim, surpresa para chegar nas fases mais avançadas, né? Sei lá, umas quartas de final, semifinal, e quem sabe até, né, com um pequeno milagre, chegar a uma final de Champions. Então esses são os grandes favoritos. Ao longo dessa fase inicial, que vai ter vários clássicos, a gente vai acompanhar os principais jogos e vai acompanhar para você, especialmente, o desempenho dos principais jogadores brasileiros que estão na Europa, né? Aqueles que têm potencial de chegar à seleção brasileira e aqueles que já estão também na seleção canarinha, que precisam ser avaliados naquilo que eles fazem de bom e naquilo que eles deixam a desejar também nas suas atuações. Beleza, gente? Obrigado pela companhia de vocês. Por favor, se gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com os seus amigos, né, para dar uma força para a gente aqui no Camisa 4, e a gente se fala e se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos vocês.